Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele, esse aqui é o Zion. E hoje eu vou falar com vocês sobre cooperar e competir. O objetivo da aula de hoje: reconhecer os jogos cooperativos como alternativas em que os participantes jogam um com os outros e não contra o outro. O que sabemos? O que sabemos disso, né? Um joga contra o outro, um joga com o outro. Você sabe o que é fair play? É possível haver cooperação na competição? O que é jogo? O jogo é o termo do latim jocus. O que significa gracejo, brincadeira, divertimento. Jogo é toda e qualquer atividade em que existe a figura do jogador. Geralmente, os jogos têm poucas regras e tendem a ser simples. Então, o que acontece com o jogo? O jogo ele tem regras simples e sempre tem dois ou mais jogadores. Pode ser jogados em grupos, um grupo contra o outro ou uma pessoa contra a outra. O jogo pode envolver dois ou mais jogando entre si, como já tinha falado para vocês, como adversários ou cooperativamente, com grupos de adversários. Então, o grupo pode estar cooperando entre eles, mas competindo com um outro grupo. Então, é um jogo que é um contra o outro, mas dentro do grupo eles estão cooperando. Sendo assim, mesmo podendo ser competitivo, os jogos proporcionam aspectos cooperativos. Então, um jogo competitivo, ele pode ser um jogo cooperativo. Por quê? Porque você está cooperando no seu grupo e competindo com o outro grupo. Exercício número 1. Cite dois tipos de jogos. Um que seja cooperativo e outro que seja competitivo. Socialize esse jogo com seu professor. Vamos lá?
Olá, estudantes! Conseguiram responder? Cite 2 tipos de jogos, um que seja cooperativo e outro que seja competitivo. Então, vou aqui dar uma dica para vocês, hein? Lembra do caçador, da queimada que vocês fazem lá na aula prática? Ele pode ser um jogo competitivo, quando você está jogando um time contra o outro. E essa pessoa morre, né? É capturada e vai para a base. Mas ele também pode ser um jogo cooperativo, porque quando a pessoa for para a base, ela vai fazer o rodízio entre as bases. Uma pessoa foi capturada, a outra volta. Então ele começa a ser um jogo cooperativo. E ainda ele pode ser cooperativo dentro dos times, pode ser trocados de time dentro desse jogo. Então, pensa lá no caçador, queimada, esse é um jogo cooperativo que também é competitivo. O que é esporte? Esportes são práticas em que são adotadas regras de caráter oficial e competitivo, organizadas em federações regionais, nacionais e internacionais que regulamentam a atuação amadora e a profissional. O esporte, ele é diferente do jogo. O jogo tem regras simples, que elas podem ser mudadas de acordo com o que vocês combinem com a equipe de vocês. O esporte não. O esporte ele tem regras pré-estabelecidas por uma federação, uma confederação, né? E ele tem o objetivo de ganhar. Você precisa, no jogo, basquete, vôlei, futebol, você tem que ganhar. Vai haver um vencedor e um perdedor. O esporte caracteriza-se por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Sendo assim, os esportes têm a competição como principal característica. Como a gente conversou lá, o esporte ele é competitivo. Qualquer esporte é competitivo. Atletismo, futebol, handebol, natação. E tem regras, tem que ser obedecidas as regras. Se as regras não forem obedecidas, aquele esportista é punido. De alguma forma, aquele time é punido, né? Então, o esporte é isso, diferente do jogo. Jogo e a cooperação. O jogo possui regras, adversários vitoriosos e derrotados, mas prevalece a participação e o companheirismo. Então, alguns jogos você percebe que ele tem regras, mas não são regras pré-definidas por uma confederação, por uma federação. Não, são regras que podem ser construídas com a equipe ou com os adversários para você poder achar o jogo mais divertido. Então, o jogo é isso, e ele coopera, mas normalmente o jogo tem um vencedor e um perdedor. O jogo cooperativo, ele não tem um vencedor e um perdedor. Esporte e competição. O esporte, o treinamento busca a vitória e soberania em relação dos seus adversários. Então, sempre que for falado de esporte, você vai pensar que vai ter um ganhador e um perdedor. Sempre, porque o esporte ele visa a competição. Você tem que competir no esporte, diferente do jogo. O jogo, muitas vezes, a ideia é brincar, é recriar, né? O jogo versus o esporte. Entretanto, é possível haver competição nos jogos e cooperação nos esportes chamados de fair play. O que quer dizer o fair play? O fair play é o jogo limpo. Então, muitas vezes, vão ver lá no jogo de futebol, no jogo de vôlei, é a pessoa ajudando um ao outro, falando assim, ó, esse ponto realmente eu peguei, eu toquei na rede no jogo de vôlei. As pessoas fazem esse jogo limpo. Então, isso também é cooperar, é ajudar o colega, né? Então, normalmente na competição, você vai ver o fair play, a hora de ajudar o colega, o amigo, o competidor, o esportista. Exercício número 2. Reflita e cite uma situação a qual se lembre onde houve uma situação de fair play em uma modalidade esportiva. Vamos lá? Vamos ver se vocês conseguem lembrar?
Olá, voltamos! Então, reflita e cite uma situação a qual se lembre onde houve uma situação de fair play em uma modalidade esportiva. Tentaram lembrar aonde acontece muito fair play? Fair play, normalmente, nos Jogos Olímpicos, acontece. Onde o atleta se acusa, quando, no caso do vôlei, bateu na rede, né? No futebol ali. Vocês viram ali que o Messi, o Cristiano Ronaldo ali ajudando. E eles não são, porque nós não somos inimigos, somos sim atletas que jogam um contra o outro, não inimigos. Então o fair play é isso, é o jogo limpo, é o jogo que você fala a verdade. Você pode estar competindo, querendo ganhar, mas isso não quer dizer que você tem que fazer um jogo sujo, você não tem que passar a perna no colega ou no outro atleta. O que estudamos hoje? Estudamos sobre o jogo. O que é o jogo, gente? Lembram lá o que é o jogo? O jogo são práticas de atividade física que têm regras simples, normalmente. Então aqui, ó, temos alguns jogos de regras simples. Eu trouxe aqui para vocês verem. Esse aqui é um jogo de dedo, é futebol de dedo. Esse jogo tem uma regra simples. São 3 toques do dedo e vocês têm que tentar fazer o gol. Se bater em um desses aqui, ó, no teu pino ao contrário, é a vez do outro jogador jogar. Então, se você é o azul no caso, por exemplo lá, jogou, bateu 3 vezes no jogo e bateu aqui no amarelo, então é a vez do amarelo. E qual é o objetivo do jogo? Fazer o gol. Então esse aqui é um jogo tradicional, antigo, que pode ser construído na sua escola, que pode ser construído com o seu professor, você pode fazer. Antigamente, lá mais antigamente, era feito de pregos, né? Colocavam os pregos aqui numa tábua e os alunos jogavam, as pessoas jogavam. O jogo, normalmente, ele é feito com mais de um jogador. Tem que ter 2 jogadores para que a gente possa ter um jogo e com regras simples. E pode ser mudada. Aqui nesse jogo que eu citei para vocês, são 3 toques, mas ela pode ser mudada para 5, pode ser mudado para 2. Então eles não têm regra pré-estabelecida. Não existe uma confederação, uma federação de jogos de futebol de dedo. É um jogo que está aí. E o esporte? Lembra do esporte? O esporte ele já possui regras definidas. Tem uma federação, uma confederação e o objetivo do esporte é ganhar. Sempre vai ter um vencedor. No máximo um empate, né? Mas sempre tem um vencedor no jogo. Se é um jogo de vôlei, vai até 25, alguém vai ganhar. No jogo de vôlei não tem perdedor. Qual outro jogo? Atletismo, alguém vai ser mais rápido. Então o esporte, ele sempre tem um vencedor e sempre tem regras pré-estabelecidas. As regras são ali. Então, se a pessoa, no jogo de vôlei, por exemplo, se a pessoa jogar, bater na rede, a bola é do outro time, porque existe essa regra. Já um vôlei cooperativo, a gente pode combinar que não precisa, se a bola bater e voltar, pode voltar a jogar normal. Então, o jogo, o esporte, ele sempre tem regras pré-definidas por federações e confederações. O que mais que vimos? As características dos jogos e do esporte. Qual é a principal diferença entre jogo e esporte? A principal é que o jogo ele tem regras simples e ele pode ser jogado uma equipe contra outra, uma pessoa contra o outro, né? E as regras são muito simples. O esporte não. O esporte tem regras pré-estabelecidas. Essa é a principal diferença. E o jogo pode ser recreativo, apenas para você brincar. E o esporte não, o esporte sempre será competitivo. As diferenças e as semelhanças entre os jogos. Então, nós já falamos sobre as diferenças, né? Que as diferenças dos jogos estão ali, que são as regras. E a semelhança? A semelhança é que eles podem ser feitos em grupos ou individuais. Então, essa é a grande semelhança, que ele pode ser executado em grupos, individuais, pode ser grupos grandes, grupos pequenos. Mas, no esporte, os grupos são pré-estabelecidos. Um jogo de vôlei tem 6 atletas. Pode ser um jogo cooperativo. Um jogo cooperativo, você pode colocar 10 atletas jogando vôlei.
Então, essa é a grande diferença. Cooperação e competição nas práticas esportivas. A gente já falou um pouquinho sobre isso, vamos falar mais logo, mas a cooperação é você cooperar. No esporte você nunca vai cooperar, né? Ali, pode até cooperar com o seu colega, mas dentro do time, mas não com o outro. Então, o que é a cooperação? A cooperação é o cooperar entre um e o outro dentro de um time, dentro de um jogo. E a competição não, a competição sempre vai ter um vencedor. Vai sempre alguém vencer o jogo nas práticas esportivas. Bom, essa foi nossa aula. Até breve.